No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, e também presidente do PDT da cidade de São Paulo, conosco o Antônio Neto, que vai falar a respeito da união do movimento sindical, né, que vem num congresso importante da CSB, União dos Trabalhadores e também empresários do setor para melhorar a situação de geração de emprego e renda do nosso país, e falar um pouquinho também sobre direitos humanos, conversar também no nosso programa de hoje sobre o desenvolvimento econômico e social e ainda a situação da democracia e a Constituição e o futuro do emprego e do trabalho. E também ainda sobre a posição do sindicato em relação ao atual governo federal. Seja bem-vindo, Antônio Neto, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson. Como vai pela internet, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, onde estejam todas as pessoas que nos assistem. É uma honra e um prazer estar conversando com você aqui, Robson, nesse seu Espaço Cidadão, que é o que precisa ter, né? O cidadão ter o seu espaço para debater os problemas do Brasil e que bate diretamente no dia a dia de cada um do cidadão brasileiro, né? Perfeito. Nós sabemos, presidente, que do mesmo modo que cada ser humano é único e tem suas ideias em particular, né, e aqui e acolá acaba se agrupando-se com seus semelhantes, do mesmo modo acontece na vida política, através dos partidos políticos, né, cada um acaba se organizando no seu grupo, e também no movimento sindical, né, há vários grupos que se formam, mas que têm um interesse, de certo modo, comum, no final das contas, que, por outro lado, às vezes divide, mas há algumas lutas, nós sabemos, que acabam, digamos, criando as condições para que todos se reúnam novamente. E eu gostaria que você me falasse sobre um dos principais pontos que serão discutidos no Congresso, o terceiro Congresso da CSB, né, que vai tratar dessa unificação dos sindicatos. Olha, na verdade, nós já trabalhamos com as centrais, nós criamos um fórum nas centrais. Todo mundo sabe, você em especial, que tem tido a oportunidade de entrevistar vários companheiros, de personalidades políticas, partidárias, sindicais, que o atacado que nos une no movimento sindical é muito maior do que o varejo que nos separa. Veja, as nossas divisões gerou, infelizmente, esse governo genocida, esse governo que está infelicitando o povo brasileiro de uma maneira absurda. Embora não podemos dizer que não foi ele o culpado pelas grandes mazelas que o Brasil tem atravessado, porque a política macroeconômica é a mesma de Fernando Henrique até Bolsonaro, né? Que essa política macro do tripé, famoso tripé macroeconômico, que tem lá, foi brincando com um negócio chamado, né, metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, isso vem sendo a coisa que está gerando uma exclusão da sociedade muito grande, porque acumula muito para o rentismo ao longo de todo o período. Então, nós temos discutido no movimento sindical. Este ano, a CSP vai ter o seu congresso. Nesse congresso, nós vamos, primeiro, nos reorganizar dentro da central, discutir com os trabalhadores, com os dirigentes sindicais, o papel de uma central sindical. E, para isso, nós decidimos fazer, previamente ao congresso, 4 grandes seminários. O primeiro foi sexta-feira passada, Robson, em que nós discutimos o desenvolvimento econômico para o Brasil. E aí, você tem uma ideia, tivemos personalidades. Ciro Gomes esteve aqui, o Nelson Marconi, economista da Fundação, o Clemente Gans, que foi diretor técnico do Diese, um professor de economia da Universidade Federal da Bahia, o Wallace Moreira. Nós tivemos para discutir, então, os caminhos para a geração de emprego, discutimos a revogação da destruição neoliberal. Veja, esse problema grave. Aí trouxemos Eduardo Moreira, esse grande companheiro que está naquele movimento Somos 70%, provavelmente você já deve tê-lo entrevistado. Economista, né? Isso. A Maria Lúcia Fatorelli, que fala muito sobre a questão
do criminoso sistema da dívida pública e a questão da auditoria cidadã, e também trouxemos lá o Zé Silvestre, que hoje é o coordenador do Diese. E aí pegamos um assunto para discutir, que é a questão o governo Biden e as lições para o Brasil. Então, toda essa movimentação do governo Biden, e os economistas democratas que começaram a debater que o grande erro do capitalismo, do neoliberalismo, foi enfraquecer as estruturas sindicais. Tanto que veja... E olha que atualmente no Brasil, a pancada foi forte, não só em cima do movimento sindical, no país inteiro, mas das organizações empresariais, da classe empresarial, né? No sistema CNI, com as várias federações, do comércio também, com as suas várias federações, né? Até com presença de Polícia Federal fazendo certas investigações. Então, houve, e também com cortes, né, de verbas para esses setores. Então, parece que é uma desorganização do setor produtivo como um todo, né? Envolvendo os trabalhadores e os empresários, né? É por isso que nós dizemos que no novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, a principal tarefa é pegar quem produz, quem trabalha e fazer uma unidade para sairmos desse atoleiro. Não há outro caminho. Nós vivemos num país capitalista e eu não entendo esse capitalismo. O capitalismo no Brasil parece um capitalismo burro, porque o capitalismo sobrevive pelo consumo das famílias. Então, ao empobrecer as famílias, ao gerar esse desemprego enorme de quase 15 milhões... A roda do capitalismo gira mais lenta ou para de girar, né? Para de girar, porque é sinônimo de caos social. 3 últimos anos foram 30 mil indústrias fechadas no Brasil. Não sei quantos mil estabelecimentos de comércio. Para tudo. Você tem um volume de pessoas e, como eu disse, o modelo Biden, falando agora dessa temática que nós trouxemos, os economistas, inclusive o Prêmio Nobel de Economia, democrata, o Stiglitz, levantou que o seguinte: foi um grande erro você asfixiar a representação sindical, acabar com a contratação coletiva, esmagar a representação dos trabalhadores. O que gerou foi perda de poder de compra. E com perda de poder de compra, o capitalismo não roda. A roda virtuosa da economia, aí foram buscar lá no New Deal, ou lá com Roosevelt e mais Ford, que ele dizia, não faz nada, dobra o salário mínimo e reduz a jornada de trabalho, porque aí o meu trabalhador vai ganhar o suficiente para comprar o que nós produzimos aqui, senão ninguém vai comprar o que nós produzimos. Inclusive a máxima, por trás disso, uma máxima, digamos assim, marxista, né? Trabalhadores devem trabalhar menos para que mais trabalhadores possam trabalhar, né? Eu pego o exemplo que o Ciro tem dado muito, que o parâmetro para ele de uma indústria é a indústria alemã, que tem os melhores salários horas do Brasil, do mundo, melhor falando, e é altamente competitiva. Quer dizer, como é que pode? E você ter aqui no Brasil o mesmo metalúrgico brasileiro ganhando 20 vezes menos do que ganha o metalúrgico alemão. Quer dizer, é burro esse capitalismo. Então, essa é a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento em que nós possamos discutir efetivamente como é que juntamos quem produz com quem trabalha neste horizonte que nós estamos pregando, de que você possa dar condições dignas de trabalho, jornadas dignas de trabalho, salários dignos e, acima de tudo, recuperar o poder de compra. Você sabe, nós estamos num momento que o Brasil, infelizmente, está com o menor salário mínimo dos últimos 15 anos, com 19 milhões de pessoas em estado de fome, né? Ou seja, não comendo cotidianamente, dioturnamente. E você está com 20 milhões de desempregados, são 15 milhões formalizados pelo IBGE, 6 que deixaram de procurar, e mais outros tantos, os desalentados, e outros tantos na informalidade, Robson. Então, essas questões, vamos pegar o exemplo, então a discussão do papel da China no mundo, por que os Estados Unidos precisa recuperar sua economia até para fazer um enfrentamento com a China, com a comunidade europeia, ou seja, nós dissemos isso na sexta-feira, que quem morreu primeiro pela pandemia foi o Consenso de Washington,
que dizia do Estado mínimo, que dizia que não tinha que ter estatal, que não tem que ter sindicato, que não sei o quê, tudo não, não, não. E mais Agora uma você pega... vez, quem socorre a mão visível do Deus Mercado É é o o Estado. Estado. É o Estado. Então, veja, nessa hora o Estado existe, né? Precisa-se do Estado. Então, a sociedade brasileira, e todos nós podemos até nos isentar disso, porque sempre defendemos um Estado forte para poder dar uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, né? Mas as pessoas diziam, não, o funcionário público é muito ruim e não sei o quê. Olha o SUS, o exemplo. Todo mundo aplaude hoje o SUS. Diuturnamente tem, vamos aplaudir o SUS, porque são os caras que enfrentam com a sua própria vida, a vida dos seus familiares, estão na linha de frente. E olha, não é só o pessoal da saúde, né? Você tem também o pessoal do administrativo, dos hospitais, dos postos de saúde, mas você tem o pessoal da limpeza urbana, você tem todo... Olha o conjunto de pessoas que giram em torno do Estado, que estão aí na linha de frente, ajudando o país a passar por essa pandemia. Então, essa é uma discussão muito importante para todos nós. Então, a CSP, ao se colocar como uma central progressista, uma central trabalhista, ela vem e diz o seguinte, ó, precisamos recuperar o conceito de industrialização, né? Você poder reindustrializar o Brasil, porque há alguns anos atrás o Brasil tinha 35% do PIB era indústria. E quem gera emprego, gera melhor salário é a indústria. O serviço ele é complemento de tudo isso. Imagine você, todo mundo achava que não precisava fazer nada no Brasil, precisa importar tudo. Aí o dólar dispara, não consegue importar. Aí também, de repente, com a pandemia, nós precisamos importar máscara, precisamos importar respirador, precisamos importar kit de intubação, precisamos importar insumo para fabricar vacina. O Brasil, que tem uma expertise de mais de 100 anos na construção de vacinas, em pesquisa e desenvolvimento de vacinas, você fica dependendo de insumos importados. E aí, a sociedade começou a compreender a importância do Estado, a importância dos centros de pesquisa, dos institutos de fabricantes de Do vacina. desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, e um parque industrial próprio, né, porque é a nossa independência que é construída a partir daí. Quando se pensa no mundo inteiro, quando você vai se referir a países desenvolvidos, você cita lá os países desenvolvidos, quando você cita, inclusive, né, não usa nem muitas vezes a palavra países desenvolvidos, você chama países industrializados e países subdesenvolvidos. Então, a gente, com tanta capacidade que nós temos, como cada vez mais ficar comprando de fora para dentro, né? É triste, a gente exporta um caminhão de melão, de melancia, um caminhão de frango e de carne de boi, aí importa um iPhone, importa um MacBook, eu digo, não é? Desse jeito, um Samsung, uma televisão plasma, a gente tendo o potencial de produzir, de criar aqui, isso é realmente lamentável. E a balança comercial disso é completamente desfavorável para nós. É verdade. E só ganham os produtores agrícolas, os produtores esses exportadores de matéria-prima ou de produtos tipo grãos, gado ou frango, ou suínos, essas coisas, que não pagam impostos, né? São grandes exportadores que são beneficiados pela isenção de tributação para exportação. Agora, mais do que isso, quantos países no mundo fabricam e desenvolveram avião? Veja, então nós temos capacidade, que o Brasil é um dos expoentes no mundo na construção de avião, que é a tecnologia mais avançada. Mas até disso o país já estava abrindo mão, né? Dessa Não, transição abriu de mão, Temer para a Bolsonaro. sorte, Aí a depois sorte, desistiu porque deu errado o negócio, né? a sorte nossa foi essa, mas ainda assim, veja o que estão esquartejando a nossa Petrobras, o que estão entregando todo o pré-sal. Ou seja, há um projeto, né? É um projeto genocida, primeiro, quando vê a maneira com que trata a tal da pandemia, né? Então, vamos fazer assim, não tem que ter Mas vacina para há um genocídio da nossa indústria, né? E é é algo mesmo planejado, né? algo planejado. São entreguistas, vendendo patrimônio.
Então, eu estava reunido a semana passada com caminhoneiros que perderam a credibilidade nesse governo porque a política de preço da Petrobras virou totalmente contrário àquilo que se falava quando ganharam o apoio lá na eleição de 2018. E você hoje exporta óleo cru e importa gasolina. Um Então, se você absurdo. produz o petróleo aqui a $10, $20 o barril e exporta e vai pagar a gasolina no preço internacional de $80, $70. E Quer dizer, detalhe, nós produzimos em real. é Por que a gente verdade, vai pagar em dólar? é Né? isso aí. Então, Isso é um absurdo que nós muita gente não entende. E outra, mas muitas pessoas acham que é só a questão do óleo bruto que virou, o petróleo bruto que virou gasolina, óleo diesel, mas não. No entorno de cada indústria de petróleo existe um complexo de várias outras indústrias petroquímicas, de fertilizantes, de uma série de coisas que geram emprego e renda subproduto do petróleo. qualificado. E isso está sendo Subproduto. jogado fora do Brasil. É verdade. Pior do que isso, você veja o caso esdrúxulo, que para não dizer outra palavra mais explicativa, venderam a tubulação, De gás. todo oleoduto, gasoduto, venderam e alugaram, porque nós precisamos transportar o gás, precisamos transportar o óleo. É E como aí aquele você. discurso de que a Petrobras, né, é como se fosse um boi que tinha carrapato. Aí é o seguinte, em vez de você tratar do remédio para matar os carrapatos que estão no boi, aí você faz o seguinte, você vende o boi, mas qual o detalhe? O boi vale 1.000, você vende por 500. E você tem que ficar comprando o próprio boi que era seu, porque você precisa do queijo, do leite, do ovo, e a vaca você está mandando embora. Exatamente isso, a colocação foi perfeita. É exatamente isso que esse povo que está governando o Brasil e que está nos infelicitando está fazendo com os patrimônios brasileiros. Então, temos uma tarefa grande. E a discussão que temos feito dentro da Central é exatamente de como nós podemos ajudar a esclarecer o povo brasileiro desses desmandos, dessas mazelas, dessa falta de compromisso com o povo brasileiro. Então, estamos discutindo isso, a questão do desenvolvimento econômico. Vamos discutir no dia 6 a questão do movimento sindical e o futuro do emprego, que você sabe, o emprego não é mais o mesmo emprego de 10, 15 anos atrás, a indústria já é a indústria do conhecimento, né? A indústria 4.0, Isso, que são a turma outros chama de tipos. Revolução 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, né? Isso aí serão novos empregos, é robótica, é engenharia, né, E quântica. esse é outro grande problema, porque, por um lado, você tem a quantidade de desempregados que já existiam no Brasil, sem expectativa de conseguir emprego ou posto de trabalho, mesmo precário. Você soma a isso uma grande quantidade de pessoas que entram para essa situação, fruto da pandemia, e ainda os desempregados, como a gente chama do desemprego estrutural, dessa mudança, dessa revolução, porque muitos empregos desaparecem. E aí as pessoas não conseguem receber capacitação e treinamento na mesma velocidade que aquele tipo de trabalho dele desapareceu para ele encontrar o trabalho. Então, o que é que o governo federal está fazendo para resolver esse problema? Até agora eu não tenho nenhuma Está informação. agudizando esse problema. Mas o Brasil, veja, até nesse ponto da retomada do crescimento brasileiro pós-pandemia, ele é privilegiado. Veja, o Brasil, 50% da população não tem saneamento básico. Então, nós podemos, num projeto governamental, resolvendo duas problemáticas graves: a questão da saúde, que a falta do saneamento básico gera, e a questão de empregos imediatos, que é você fazer Saúde é obra de infraestrutura, é construção civil e que gera emprego e renda gera muito muito rápido. emprego. Além das obras E saneamento paradas. se traduz em cavar buraco. E cavar buraco gera muito emprego, né? E você vai botar Apesar das tubulação de máquinas. esgoto, essas coisas todas, que são produtos nacionais que não dependem nada de importação. Aí você tem as obras paradas, que não tem coisa pior para o Estado do que essa quantidade de 20 e poucas mil obras paradas no Brasil. Então, o Estado vem, retoma essas obras, também a maioria delas da construção civil, da construção pesada, tudo com produtos nacionais, cimento, terra, ferro, tudo que nós temos aqui. Não temos dependência internacional dessas coisas.
Veja, então nós teremos uma retomada com mais facilidade. Então, nesse período que você faz a retomada, você traz a outra coisa, que é a questão da educação, em que você começa a revolucionar também a educação, dando formação para essa juventude que está chegando, atualizando-a com os momentos internacionais, essas coisas todas, para que você possa ter todo um complexo de coisas. Um exemplo que a gente tem usado muito é no complexo de saúde, por exemplo. Se você construir nos lugares mais pobres do Brasil, vai lá no fundo da Amazônia, vai aqui em São Paulo, no Vale da Ribeira, no Vale do Jequitinhonha, constrói um complexo de saúde. O Brasil já importa. Ele gasta anualmente 17 bilhões de dólares, B de bola, 17 bilhões de dólares, ele compra as coisas. 80% das coisas, desses insumos que ele compra, sejam próteses, sejam equipamentos, seja o que for, são com as suas patentes vencidas, Robson. Você outro detalhe importante, né? É tecnologia que o Brasil poderia estar desenvolvendo aqui. Pega lá o papelzinho da patente, de fora para dentro, né? E é isso que gera valor agregado. E aí, quando você tem a compra governamental, porque o Estado já compra isso. Então, o Banco de Fomento, um BNDES, poderá financiar a instalação das empresas, e aí o Estado compra o produto produzido, e aí você traz também, gera mais emprego. Aí você fala, a habitação, temos carência de habitação, é inaceitável a população viver como vive hoje, amontoada nessas comunidades. Nós temos que resolver esse problema. O presidente Bolsonaro praticamente acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, que além de levar dignidade de moradia para a população, gerava emprego e renda com muita capilaridade e rapidez. Isso que era uma das coisas mais importantes, né, para os pequenos empreendedores dessa área da construção civil, e isso fez com que o Brasil, em grande capilaridade, conseguisse chegar com esse emprego mais rápido na ponta que tanto é necessário. Você vê, temos saídas. Quer dizer, não dá para dizer dinheiro, presidente, sabe por quê? Porque temos dinheiro. Um financiador importante desse projeto Minha Casa Minha Vida, que é a Caixa Econômica, hoje estão fazendo um jeito de sobrar dinheiro da Caixa Econômica Federal, e esse dinheiro, ao invés de ser investido nesses projetos, eles estão indo para o Tesouro Federal, mas na prática é para o Tesouro pagar os juros da dívida pública. Na prática é tirar do Banco Caixa Econômica e levar para os bancos privados. Né? E sem contar que nós temos lá 380... Inclusive do BNDES também, não é só Caixa Econômica. E lembre-se que nós temos 380 bilhões de dólares de reserva internacional que está parado lá a juro negativo nos Estados Unidos, que também, se você tirar 200 bilhões de lá, você colocar aqui dentro para financiar toda essa retomada do desenvolvimento, não é nada impossível. Ou seja, a gente até pensa... Você faz um fundo soberano, bota esse dinheiro em dólar lá fora e ele financia em dólar a juro que está lá fora. Ou seja, 1,5% ao ano, 2% ao ano. Acabou. Ou seja, temos saída. Só não aceita a saída esse governo, que não tem compromisso com o Brasil. Então, a Central tem debatido saídas para o Brasil, saídas para o emprego, saídas para a saúde, para a educação, para que a gente possa efetivamente fazer tudo isso. Mas primeiro passa por um processo de a gente defenestrar esse governo genocida, corrupto, ladrão, que hoje assaltou, né? Está encastelado no governo federal. Então, vamos ter que discutir. Eu pergunto, essa mensagem tem chegado para a população, tem chegado para o trabalhador, está havendo essa compreensão ou ainda tem muito caminho para andar? Temos caminho para andar, mas já percebe-se na sociedade. Né? Quando você pega ontem, por exemplo, de mais de 400 cidades do Brasil, você teve atos de pessoas denunciando a necessidade de um fora Bolsonaro. Você também tem 550 mil óbitos no Brasil. E aí você vai pesquisar por que você teve esse óbito. É porque houve uma má atuação do governo federal, um projeto que ele tinha, na verdade, por isso que nós dizemos que é um projeto genocida, porque ele não pensava em colocar
o Ministério da Saúde a serviço da saúde, não orientava corretamente a questão das máscaras, das vacinas, do Estava álcool em nas mãos de gel, do negociata isolamento. para o Centrão, né? Não era negacionismo, hoje nós já sabemos, era negociata, né? As tentativas de corrupção, porque não interessava aquelas vacinas que o Estado pudesse comprar direto dos produtores de vacina a um preço justo, mas sim através de intermediários para que eles pudessem fazer uma corrupção deslavada. E foi assim com respiradores, foi assim. $1 por vacina, no caso da Covaxin, como está ficando claro, era a negociação. E veja, eram 400 milhões de doses. Isso, se você multiplicar por 5, dá vou repetir, 2 bilhões de reais que seriam desviados, que a denúncia interrompeu esse processo. Veja, ao invés de fomentar aqui o Instituto Butantan, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, ao invés de fomentar, aplicar recursos para desenvolvimento de uma vacina ou para fazer essa parceria internacional que ambos têm, uma é com a AstraZeneca, outra que é com a Coronavac, você fortalecer isso imediatamente para que você resolvesse o problema através da vacinação. Como você está vendo, eu fiquei emocionado de ver uma corrida de Fórmula 1 na Inglaterra há 2 semanas atrás, com 350 mil espectadores, porque lá houve uma vacinação em massa, lá 70% da população já está vacinado com 2 doses. Aqui nós estamos caminhando a passos de tartaruga, porque ele continua negando a vacina, ele continua negando toda a nossa teoria. O distanciamento social, o uso de máscara, né? Isso. Então, é isso que nós temos discutido com a população. E, principalmente, os sindicatos, né? Porque os sindicatos sofreram bastante, como você bem disse no começo, não só aqui, o trabalhador, mas como entre patronal, mas, veja, os trabalhadores começaram a sentir que eles foram enganados. Quando diziam, olha, acabamos com a contribuição obrigatória para os sindicatos, demos mais dinheiro para os trabalhadores, e aí tiraram a homologação que os sindicatos faziam, a conferência. Dinheiro de um dia de trabalho, né? Se você dividir o salário médio do Brasil, Robson, e é bom os seus ouvintes se lembrarem disso. Vamos pegar um salário médio de R$ 3.500 por mês. Um dia de trabalho, você divide ele por 30, dá R$ 116,66, para dizer R$ 117. Aí você divide isso por 12, dá R$ 9,72 por mês. Essa era a contribuição para o sindicato. Veja, tirando isso, tivemos mais dinheiro. Não deram nada, tiraram 102, mexeram lá em 102 artigos da CLT que precarizaram a mão de obra. E aí, mesmo assim, você viu, a Viltaro não tem negociação coletiva, e a Viltaro não tem ultratividade das convenções existentes, e os trabalhadores estão vendo o seu desemprego, a sua homologação que não está sendo paga corretamente, o seu depósito de fundo de garantia que não está sendo pago corretamente, que eles querem até acabar com isso também. Agora promovem até um projeto da reforma tributária e dizem, olha, vamos acabar também com o incentivo lá para o PAT, o programa de alimentação do trabalhador, então daqui a pouco vai acabar com o vale-refeição, o vale-alimentação. Ou seja, esses caras só querem ajudar. E eles foram claros nisso. A reunião do ano passado, de abril... Mas o detalhe é que ainda a mentalidade é tão pequena e mesquinha que não percebe que eles acabam, como retorno, sendo vítimas disso tudo, porque diminui o poder de consumo da população que mais consome. Quem mais consome é esse pessoal que recebe nessa faixa salarial. O dinheiro entrou na conta, ele já desapareceu no consumo. Acabei de falar para você que o Stiglitz, Nobel de Economia, diz esse é o erro do neoliberalismo, do capitalismo burro, que você acaba com o poder de compra. Acabou com o poder de compra. Veja, isso aí mexe com quantos milhões de bares, restaurantes, mini mercados, porque alimentação é uma coisa e refeição é outra. Veja você. Agora, eles confessaram isso naquela reunião do ano passado, ministerial. O ministro disse, nós não queremos ajudar a pequena empresa, isso não dá dinheiro. Dá dinheiro são as grandes empresas. Grandes empresas são as transnacionais.
Ou seja, o compromisso não é com aquilo que roda o Brasil, que é a pequena, micro e média empresa, que é o que grande gera emprego. Né? Você tem milhões. Se cada uma gerar 5, 10 empregos, você pega aí 10, 12 milhões de empresas, microempresa, média empresa, você multiplica por 10, deu 120 milhões de empregos. Mas não. Eles têm compromisso com as grandes gigantes, as transnacionais, aquelas que estão lhe remunerando, que estão expropriando o Brasil. Então, essa consciência está saindo cada dia mais rápida. E aí nós vamos fechar, Robson, lá em setembro, os 3 dias de congresso e vamos discutir, inclusive aquele começo que você disse, a unidade dos trabalhadores, como é que nós vamos nos unir com as outras centrais. Você Isso, disse que, ideologicamente... É isso que eu gostaria de saber, presidente, as linhas da construção dessa união dos sindicatos brasileiros em torno dessas pautas únicas e também os detalhes de qual é a agenda dos trabalhadores. Olha, hoje a agenda de prioridades dos trabalhadores. Nós temos que pensar, primeiro, de como nos fortalecemos, primeiro para derrubar esse governo genocida, esse governo pária da sociedade internacional que tornou o Brasil, que é o governo Jair Bolsonaro e seus asseclas. Porque é bom lembrar que não é só ele, não. Ele tem os seus cúmplices como seus ministros, mas também tem no Congresso Nacional. Porque, veja, tem mais de 110 pedidos de impeachment, nunca foram avaliados nenhum. Agora, a dificuldade que e pasmem todos que estão nos ouvindo, que assistam aí às sessões da CPI da Covid, e veja que ainda tem defensores, tem lá uma bancada joga duro, defendendo o governo, acusando, quer dizer, com todas as coisas aparecendo de uma maneira clara, transparente, ainda tem condição e coragem de defender. Aliás, nós vimos que a capitã Cloroquina, saiu até um vídeo que não sei se você já reproduziu aí, mas vale a pena reproduzi-lo, em que ela faz uma aula, uma conversa com alguém. Olha, me ajuda aqui, porque eu, como capitã Cloroquina... As perguntinhas prontas, né? Me dá as perguntinhas que eles façam para mim, mas me dá a resposta também. Né? E eu preciso também para responder, porque você sabe, nós temos lá uns senadores amigos que eles fazem as perguntas, ou seja, preparando uma farsa no seu depoimento. Então, isso está desmoralizando cada dia mais. Então, é a convivência com a milícia que você tem no Brasil inteiro, é a questão da rachadinha, é a forma com que os seus filhos têm se colocado ao longo de todas as coisas. Ou seja, está muito complicado. Primeiro, essa é a grande tarefa. Mas se, porventura, a gente não conseguir fazer esse processo, mas também pensamos que temos uma responsabilidade muito grande nas eleições de 2022. E aí, olhando aqui para você, para os seus telespectadores, companheiros que estão nos vendo, os companheiros que estão nos assistindo, é bom lembrar o que significa o voto. O voto é uma procuração, Robson. Então, nós estamos vendo... Você dá poderes para aquela pessoa tomar decisões em seu nome. Em seu nome. Eu tenho perguntado nas comunidades que tenho conversado, nos sindicatos que tenho palestrado, se eles sabem onde que é feita a lei do inquilinato. Porque 80% do povo brasileiro paga aluguel. Eu falo, não, é no Congresso Nacional, é na Câmara e no Senado. Então, quem está lá, que vai votar uma lei do inquilinato que proteja você, não está lá. Lá está aqueles que protegem os senhorios, os donos dos imóveis. Ou seja, aí você pega salário mínimo. Você sabia que o salário mínimo havia feito uma lei do salário mínimo que acabou em 2018, de lá para cá não tem legislação de correção do salário mínimo. Hoje depende da pena do presidente da República, ele que decreta o valor do salário mínimo. Não tem lei para isso. Aonde poderia ser feita uma lei? No Congresso Nacional. Então, e você acha que votar ou não votar, ou não escolher direito o seu representante no Congresso Nacional está correto? O voto, volto a repetir, é uma procuração. Você tem que ter uma responsabilidade. Quando você contrata um advogado, você entrega uma procuração para ele negociar em seu nome, para ele defender. A mesma coisa é o voto. Então, a importância e o valor do voto. E aí, a consciência também de que o voto, né, se você imaginar a democracia como um grande prédio, um grande edifício, o voto é a forma mínima do exercício da cidadania, é só o alicerce.
Porque Só. vem a necessidade da participação política, da fiscalização dos mandatos, da presença e da cobrança, da pressão em relação àquela pessoa que você escolheu, né? Porque senão fica a democracia só delegativa mesmo. Você vota, dá a Não, procuração, ei, um abraço, tchau, você mais recebe não, mais e nem, mesmo perdeu assim tudo. você não fortaleceu sequer o alicerce, porque um terço não está indo votar, certo? Um terço, não vou votar, tudo igual. Não somos iguais, somos diferentes, né? Nós temos um compromisso. Você tem companheiros e companheiras que se apresentam num sacerdócio para ajudar a mudar esse estado de coisa. Então, precisamos não ficar votando, como a gente ouviu falar aí, de gados, né? Você vota sem saber o que o cara faz, como faz. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, também teremos uma eleição muito séria no ano que vem. Não é só eleger deputado federal, estadual, tem eleições de governadores, você tem senadores, você tem presidência da República. E a grande questão no ano que vem, e aí nós estamos uníssonos, as centrais têm trabalhado bem conjunto nisso aí, dizer o seguinte, é um debate sobre a sobrevivência da Constituinte de 88. Se Um nós debate onde você vai responder a seguinte pergunta: o que é que você quer para o futuro? Você quer o SUS Que tipo de funcionando forte? Brasil você quer, né? Isso. Você quer uma saúde, você quer educação, você quer segurança pública, é você votar naqueles que têm compromisso com a Constituição de 88. Se você votar nesse mesmo grupo que se elegeu fortemente aí junto com o 17 na eleição passada, não tem compromisso nenhum com nada disso, pelo contrário, querem fragilizar a saúde, fragilizar a educação. Veja, agora estão falando em homeschooling. Robson, o Brasil, terceiro mundista, semi-analfabeto, quase toda a sua população, falar em homeschooling. Como é que você pode votar homeschooling na favela? Isso é para Não tem nem discriminar. acesso, inclusive o povo não tem nem acesso à internet, a uma série de outras coisas, né? É uma coisa terrível, e esse tipo de projeto não vai funcionar na realidade que nós Mas, temos, né? Há muitas outras prioridades antes de se pensar num passo como esse. mas veja, está sendo debatido no Congresso Nacional. Não se debate as coisas que interessam à população brasileira, se debate efetivamente aquilo que interessa às elites que elegeram aquelas pessoas que lá estão. Então, todas essas questões é onde nós vamos ter um trabalho grande para fazer isso. E depois, para cobrar daqueles que nós elegemos, sejam eles deputados, a base parlamentar, ou seja, daqueles que forem eleitos dirigentes, governantes, né? Para que não permitamos mais que sejam destruídas todo o tecido social como está sendo destruído nesses últimos 3 anos. Muito bem. Bom, chegando perto de finalizar a nossa entrevista, antes de agradecer a participação do presidente Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, eu gostaria de saber de sua parte. Eu sei que você é presidente do PDT em São Paulo, né? E há uma candidatura, a candidatura do seu partido, de Ciro Gomes à presidência da República, e que esperanças você deposita nessa mudança de rumos do Brasil a partir do que você pensa, do que você raciocina em relação ao seu partido? Olha, eu tenho a honra de pertencer a um partido que, na minha opinião, é o único partido que tem um projeto para esse país. Você já teve a oportunidade de entrevistar o Ciro Gomes no seu programa. Então, você sabe o que eu estou falando, né? Porque esse companheiro, ele apresentou, lá na eleição passada, ele debatia muito essa questão de um projeto nacional de desenvolvimento. Este ano, ele condensou esse projeto e está colocando à disposição de toda a sociedade brasileira para debater esse projeto. Que Brasil que nós queremos apresentar? Eu falei aqui que ele brinca muito que os salários para trabalhador deveria ser o salário da Alemanha, que é o maior salário hora do mundo, e mesmo assim é a economia mais competitiva da Europa e do mundo. Mas ele fala assim: não precisamos chegar a tanto, vamos pegar um país intermediário, vamos pegar a Espanha e vamos apresentar um projeto para em 30 anos a gente estar com os indicadores econômicos, sociais, políticos, em 30 anos estar igual à Espanha, por exemplo, seja na saúde, seja na educação, seja na área política. Ou seja, tem um projeto.
Então, nós estamos muito esperançosos, porque nós entendemos, ao longo desse período, que o que gerou Bolsonaro foi a mesma maneira que se governou os últimos 30 anos nesse Brasil. De 99 para cá, a gente começou brincando aqui do tripé macroeconômico, mas as políticas macros desse Brasil foram iguais para todos. Olha, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Alguma coisa está errada, porque eles se dizem antíteses um dos outros, na verdade. Um dizia assim, nós estamos com uma herança maldita aqui do FH, mas continuou com a mesma herança. Quando a gente fala numa reforma tributária, aqui no Projeto Nacional de Desenvolvimento, de tributar as grandes fortunas, de tributar lucros e dividendos, uma série de coisas, eles falam assim, não, mas sabe como é que é? O Fernando Henrique que tirou a tributação de lucro e dividendo, porque quando o ministro da Fazenda, o Itamar e o Ciro fizeram a tributação de lucro e dividendo. O Fernando Henrique acabou. Mas eles não retomaram isso. Quando falam em tributar, por exemplo, IPVA para iates, aviões, lanchas, jet ski, isso não tem IPVA. Mas a motinho 250 do entregador de pizza tem IPVA. Não é isso? Ou seja, não fizeram. E agora quer dizer, não, nós queremos fazer. Não, não farão. Não farão. Por isso que nós dizemos, aquele modelo econômico, com todas as coisas boas, não vou dizer que só teve coisa ruim, é que não atacou o principal, conviveu com o rentismo, e você já ouviu da boca do ex-presidente Lula e de vários dirigentes do Partido dos Trabalhadores, nossos companheiros, dizendo o seguinte, não entendo essa elite contra nós, porque nunca ganharam tanto dinheiro quando ganharam quanto nos nossos governos. E é verdade, nunca ganharam tanto. Então, você deu um pouco para a classe operária, você deu lá uma ajuda para o pobre, deu, foi pouco demais. Na área da educação, para os estudantes, o FIES hoje tem 6 milhões de alunos devedores, 1 milhão deles aí há 90 dias inadimplentes já no SPC com a questão do FIES. E no ProUni, foi para financiar principalmente as grandes corporações internacionais que adquiriram as escolas no Brasil. Quer dizer, você garantiu que eles pudessem ter. Então, tudo isso nós já vimos, nós sabemos como eles funcionam, nós sabemos com quem eles governam. Nós não queremos governar com eles. Para finalizar, presidente, qual é a chance que você vê hoje de que esse projeto seja o projeto vitorioso, tendo à frente Ciro Gomes, né, que inclusive foi ministro também do próprio ex-presidente Lula, compôs com alguns desses presidentes ao longo do tempo. Aí eu gostaria de saber, né, por que você acredita que esse projeto pode ser o vitorioso, né, e onde é que você encontra essas esperanças, dado que o que se observa pelas reiteradas pesquisas é que bem à frente está o ex-presidente Lula, abaixo está Bolsonaro, bem abaixo, e na sequência é que vem o próprio Ciro Gomes. Bom, primeiro nós achamos o seguinte, você sabe que uma pesquisa que está saindo toda semana aí por aí, diversas, são contratadas pelas empresas, os financistas, né? Porque custa R$1 milhão, R$800 mil, uma pesquisa presidencial, e você tem semanalmente saindo pesquisas. Então, precisa ver que interesses que tem nisso. Primeiro, nós estamos há 1 ano e meio das eleições. Segundo, humildemente, nós queremos apresentar à população brasileira um projeto e queremos debater esse projeto. Nós queremos discutir o projeto, para que a sociedade não vote nem em Manuel, nem no Joaquim, nem na Joana, nada disso, mas vote num projeto para saber, vai ser feito isto. Nós vamos tributar lucros e dividendos, nós vamos tributar essa coisa aqui, nós vamos mexer nisso aqui, ou seja, já apontando o que vai fazer. Os demais falam assim, não, vamos acabar com a fome. É uma coisa muito singela, vamos acabar com a fome. Pode ser que isso encante alguns. A nós já não encanta mais. Nós achamos que precisamos debater como vamos colocar o Brasil para olhar para 30 anos e ele conseguir sair do atoleiro desses voos de galinha, que pode, em determinado momento, crescer um pouquinho e depois se perde. Eu acho que esse é o grande enfrentamento. Estamos com a humildade, é o seguinte, vamos debater com a população, vamos apresentar um bom nome, um bom projeto, e debater com eles, mostrar que o passado que trouxe, porque esse passado gerou o Bolsonaro. A eleição de 2018 foi a negação da política em relação
se você pegar, era assim, não, PT eu não quero saber do PT, então eu voto nisso aqui. Ou seja, não se quer abrir os olhos para ter outros tantos candidatos que tínhamos. O Ciro também foi candidato em Na verdade, 2018. foi mais que isso, foi a negação da política como um todo, né? Porque foi a decepção de toda a população brasileira com os governos chamados de esquerda, porque foram denunciados por corrupção, e quem denunciou, quem entregou, foram os próprios, né, deles. Você tem aí a devolução, falou se devolveu 100 milhões. Você tem outros dirigentes partidários que foram presos e foram devolver o dinheiro. Ou seja, essa é a grande discussão que nós vamos fazer. Apresentar um projeto, um candidato que é probo, 39 anos de vida política, não tem um processo por corrupção, nem para se defender. Os processos que ele tem é porque ele denuncia os corruptos e os corruptos movem processos contra ele. Então ele fala, olha, fulano recebeu não sei quantos milhões do governo, não sei o quê, e o cara fica bravo, vai lá, processa ele, tem 70 processos de danos morais, mas pela vida pública dele não tem. Então tem um bom candidato, um bom projeto, e vamos debater, aproveitando espaços esses como o seu aqui, para apresentar a possibilidade de que o povo pense. Né? Cabeça não pode ser emprenhado, só pode ser emprenhado por carrapato. Verdade? Fora disso, não precisa se emprenhar por outras coisas. Né? Vamos fazer a cabeça para pensar e dar chance de uma alternativa, ou seja, uma terceira via. Nem o passado que gerou esse presidente genocida, nem esse, muito menos esse presidente genocida, você sabe, e uma alternativa, uma terceira via. Nós até dizemos, não é uma primeira nem segunda via, é a única via. É a via de uma proposta por um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, com Ciro Gomes, candidato a presidente da República. Ok, muito obrigado ao presidente do PDT Municipal de São Paulo, capital, também presidente da CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, muito obrigado pela sua presença e seja sempre bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Eu é que agradeço, estarei sempre às suas ordens, Robson. Um prazer. E lembrando a quem nos assiste, o Congresso da Central será de 9 a 11 de setembro e nos próximos dias 6, 13 e 20 teremos 3 seminários para debater todas essas questões e prepararmos para o nosso Congresso, em que estará lá dentro desse Congresso formação da nova direção da Central para os próximos anos e apontando plano de lutas para o enfrentamento e, principalmente, para como é que nós fazemos a unidade, seja ela orgânica ou seja ela na luta com as demais centrais sindicais do Brasil. Forte abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado, presidente.